Vambora, né? Tem jogo que é muito bom de se falar, como por exemplo aquela goleada pro Resende, a vitória em Brasília por 2-0 em cima do Nova Iguaçu, que é gostoso de estar aqui sentado e fazer um vídeo a vocês. Porém tem jogos, meus amigos, que é difícil. Ou se é difícil. E esse daí, com toda certeza, é um dos piores jogos que eu vou ter que fazer um pós-jogo aqui no canal. Vasco 0, Fluminense 2. Não apenas pela derrota, um 2-0, que para quem acompanhou os 90 minutos sabe muito bem que é um placar falso, um placar mentiroso, um placar que realmente não tem nada a ver com aquilo que aconteceu durante a partida, mas por aquilo que foi criado antes do jogo. O torcedor vascaíno hoje lotou o Maracanã, o torcedor vascaíno hoje deu uma aula do que é torcer no Maracanã, e o torcedor vascaíno hoje fez a questão de mostrar para Fluminense e para Flamengo que o Maraca é de fato nosso, é do torcedor vascaíno. Então por isso, por tudo aquilo que havia sido criado antes da partida, o primeiro clássico depois dos reforços, depois das contratações, o primeiro grande jogo e a expectativa por uma vitória, o torcedor vascaíno que ou assistiu das suas casas ou que foi, né, até o estádio, até o Maracanã acompanhar os 90 minutos de jogo, esperava uma vitória. E realmente ela esteve por muito perto de acontecer. Volto a repetir, para quem acompanhou a partida sabe muito bem do que eu tô falando, eu tô com as estatísticas do jogo aqui aberta na minha frente. Para vocês terem noção com relação à finalização. O Vasco deu 19 finalizações contra apenas 10 do Fluminense. O Vasco chegou 5 vezes ao gol do Fluminense, enquanto o Fluminense apenas 2. Os 2 gols do Germancano. O Vasco foi, de fato, muito superior com relação ao comportamento tático, com relação à chegada ao gol, com relação à criação de jogadas, com relação ao poder de marcação, com relação ao poder ofensivo. Tudo do Vasco da Gama hoje foi superior à equipe do Fluminense. Porém hoje, nesse momento, dia 12 de fevereiro, domingo, o Vasco não venceu a equipe do Fluminense não por aquilo que criou ou deixou de criar, mas porque hoje o Vasco ainda é um time em construção, enquanto enfrentou uma equipe que já está completa, já está construída. O Vasco no primeiro tempo foi muito superior. E exatamente no momento em que o Vasco não tinha peça de reposição, ou para resumir, não tinha elenco, teria que ter elenco para conseguir ter essas peças de reposição, foi o momento em que o Fluminense conseguiu se sentir superior e usar essa superioridade para marcar os 2 gols, e o Vasco não tinha mais força para conseguir chegar ao ataque. Exatamente no momento em que o Fluminense tirou as suas peças cansadas e colocou as suas peças com fôlego, com vitalidade, e o Vasco também fez essas trocas, foi o momento em que o Fluminense saiu da partida como um time completamente inofensivo, um time completamente apagado, um time completamente amassado pelo Vasco da Gama, e passou a ser um time muito perigoso e completamente letal. A partir do momento que saiu o Gabriel Peck, a partir do momento que saiu o Alex Teixeira, a partir do momento que saiu o Pedro Raul, e a partir do momento que, com todo respeito, entrou Aguinaldo, Eric Marcos, Nenê, o Vasco deixou de ser o Vasco da Gama do primeiro tempo que tanto encantou. E foi bem. E é exatamente por isso que a gente vem fazer o vídeo dessa maneira. Porque o torcedor vascaíno sai dessa partida com aquele gosto azedo na boca. Sabe quando você tá com uma bala docinha na sua frente e você vai colocar ela na boca para de fato se deliciar. E quando você encosta ela na sua língua, você vê que não é nada daquilo que você imaginava, é uma bala completamente amarga. Exatamente. Ou até uma outra, né? Uma outra semelhança, uma outra história assim que a gente pode contar, é tirar o pirulito da boca da criança. Porque foi exatamente isso que o Vasco deu ao seu torcedor vascaíno nessa partida. Primeiro tempo amassando, primeiro tempo pressionando, primeiro tempo com muitas chances criadas. A quantidade de gol que o Vasco perdeu nessa partida foi de fato inacreditável. E quando a gente achou que ia, o Vasco toma um gol do Germancano e toma o segundo gol também desse argentino que hoje conseguiu me fazer raiva. O Germancano hoje conseguiu, e acredito que eu, a você e a todo torcedor vascaíno, sair dessa partida com uma raiva absurda do Germancano. E meus amigos, querendo ou não, o cara é sinistro. O cara é diferente. Quando aquela bola veio cruzada do lado direito pro lado esquerdo e eu vi o Cano sozinho, eu falei, é gol. Essa daí ele crava, antes mesmo da bola chegar ao pé do Germancano.
que aquela bola ali, a gente tá acostumado com ele passou 2 anos por aqui, a gente sabe muito bem que é uma especialidade dele. E ele fez. O segundo gol ele não vai fazer nunca mais na vida dele, porque aquela bola ele não tem, ele não sabe chutar com uma esquerda, como ele chutou. Mas a raiva que ele tá do Vasco, até se colocar uma bola lá da meia-lua da área deles, ele chuta, ele vai fazer o gol. Porque ele realmente tá com raiva do Vasco. A gente vê isso através da atitude dele, através da comemoração efusiva, que ele tá com raiva do Vasco da Gama. Não sei se isso é amor, é um carinho, é uma mágoa, mas tem algum sentimento ali em cima desse argentino, que realmente foi o grande craque da partida de hoje. Sobre tática, sobre o que o Vasco mostrou hoje, sobre o resumão dessa partida, foi o que eu falei pra vocês. Hoje venceu o time que tinha um elenco. Hoje, quem venceu, foi o Fluminense, foi um time que tinha peças de reposição. O Vasco perdeu muito mesmo com a saída do Jair do meio campo. Acredito eu que com o Jair, o Maurício Barbieri não iria entrar nesse 4-4-2, que foi da maneira que ele começou. Ele, na minha opinião, entrou dessa maneira. Ele, ou um 4-3-3, né? Depende muito do que você queira. Falo 4-4-2 porque quando o Vasco estava marcando, pressionando, o Alex Teixeira vinha pro lado do Pedro Raul e os dois davam esse primeiro combate. O Peck abria por um lado, o Galarza abria pelo outro e o Cauã e o Rodrigo faziam essa marcação em dupla, né, ali no meio campo. Isso marcando pressão, mas atacando o Vasco abria num 4-4-3. O Alex Teixeira abria numa ponta, o Gabriel Peck abria na outra, o Pedro Raul ficava mais centralizado e os três volantes vinham pelo meio. Então acredito muito eu que com o Jair estando bem, que fez uma falta absurda também na minha opinião, o Vasco não iria entrar com o Cauã, não iria entrar com o Galarza e não iria entrar com o Rodrigo, os três volantes. Com toda certeza ia mesclar, o Vasco muito provavelmente iria permanecer com o De Luca ou permanecer com o Rodrigo, iria entrar com o Jair, deixar o Alex Teixeira livre, flutuando no meio, e 2 pontas. Peck, Eric Marcos, ou Peck e Luco Orediano, não sei, mas não iria entrar dessa maneira que fez hoje. Algumas coisas que a gente está percebendo, muitas pessoas não vão compreender a saída do Pedro Raul, mas é algo que, novamente, né, perdão, Maurício Barbieri repetiu dessa vez agora contra o Fluminense, como já havia acontecido contra o Volta Redonda. O Maurício Barbieri tira o Pedro Raul e coloca o Egnaldo. O Egnaldo não tá caindo mais pelas pontas, pelas beiradas. Diferente, inclusive, do que também aconteceu no passado. O Egnaldo hoje cai como centroavante. Aí você pode até falar, poxa, Lucas, centroavante nada a ver com o Egnaldo. Essa era a posição do Egnaldo nas categorias de base. Ele sempre foi o 9, ele sempre foi o centroavante, sempre foi o homem do último toque na bola. Na base, como todo jogador que sobe, é rápido, é colocado com um ponto. Marlon Gomes é volante, foi pra ponto. Figueiredo era também centroavante, foi pra ponto. Só que agora o Maurício Barbieri está novamente colocando ele na posição de origem, que é o centroavante. Acredito que fez muita falta e foi algo que eu inclusive não entendi. O Maurício Barbieri tirou o Pedro Raul, que é o homem mais alto, 1,90 m e pouco de altura, um cabeceador, um exímio cabeceador. E aí, a partir do momento que o Pedro Raul sai, o Vasco começa a cruzar várias bolas em sequência, diferente do que vinha acontecendo com a presença do Pedro Raul. Então não entendi de fato o motivo realmente dessa situação. Tira o centroavante, tira o cabeceador, tira o camisa 9 e começa a jogar bola na área pro Egnaldo, que é muito baixo. Não gostei dessa ideia aí de jogo do Vasco após a saída do Pedro Raul e também não concordei com a saída do Pedro Raul. Acredito que o Vasco perdeu muito, porque o Fluminense perdeu aquele medo de toda a bola aérea, no caso lançada da zaga pro ataque, a zaga do Fluminense tinha que sair, porque o Pedro Raul escorando essa bola é muito perigoso. Com o Egnaldo não tinha necessidade da zaga toda do Fluminense sair, porque todas as bolas no alto, meu amigo, o Nino vinha, ganhava, o David Braz vinha, ganhava, era muito difícil do Egnaldo conseguir combater aí na cabeça com esses dois atletas. Com relação a outros pontos importantes nessa partida pra mim, Gabriel Peck não jogou aquela bola que a gente tanto via. Isso eu não vou falar porque é um clássico, não vou falar que ele só joga contra time pequeno, mas pode ser a questão de atletas em campo, de formação. Hoje o Vasco jogou de uma maneira diferente, o Alex Teixeira não é aquele ponta aberto que, espaçando o campo, acaba levando o time Fluminense também pra lá. É um jogador diferente, com características diferentes. Hoje o Vasco jogando com 3 volantes, com o Alex Teixeira, acabou ficando muito mais povoado o meio campo, e o Gabriel Peck não tinha mais essa liberdade que tanto ele teve contra outros times. Isso de formação pode ter sido sim um motivo para ele ter caído o rendimento nessa partida de hoje. Sobre também outras situações. Gostei muito da partida do Alex Teixeira, gente. Primeiro tempo dele, com toda a certeza dele, melhor com a camisa do Vasco da Gama. Ele não havia feito ainda um primeiro tempo tão bom desde o seu retorno ao Vasco da Gama. E a gente vê jogador que cresce em jogo grande, é isso que a gente quer, é isso que o Vasco precisa. Jogadores que em jogo grande chamem a responsabilidade para si. E hoje o Alex Teixeira fez isso. E mais um ponto importante ainda para abordar sobre Alex Teixeira. A gente viu também que o Nenê não é titular desse time do Vasco. O titular do time do Vasco é o Alex Teixeira. O Nenê não será titular, o Nenê dificilmente renovará o seu contrato com o Vasco da Gama. Hoje vimos que quando tiver jogo grande, quando tiver clássico, é Nenê no banco,
e Alex Teixeira dentre os titulares fazendo esse papel aí do camisa 10. Outros pontos importantes, Léo Pelé, regular demais, craque de bola, gostei muito da contratação do atleta, realmente mostrou que veio para fazer a diferença nesse sistema defensivo do Vasco, partidaça do Léo Pelé. Sobre o Miranda, gostei também da partida segura do Miranda, mais uma partida. Ah, Lucas, poxa, mas você vai falar bem do Miranda? Gente, tem que falar. O Miranda não virá para ser titular, não à toa hoje. No Maracanã, o Manuel Capasso esteve presente, já desembarcou no Rio, já assistiu ao clássico do Vasco da Gama. Amanhã estará no CT Moacir Barbosa para realizar exames médicos e assinar o contrato com o Vasco da Gama. Então teremos o jogador ali titular, e muito provavelmente nas finais do Campeonato Carioca, se o Vasco passar, acredito que passe, hoje estamos na 6ª posição, a 3 pontinhos aí atrás do G4, mas acredito que iremos chegar, temos mais 2 clássicos, o Vasco deve conseguir vencer pelo menos um deles, é isso que a gente espera, com toda certeza. O Manuel Capasso ali no sistema defensivo vai dar outra cara. Não gostei da partida do Pumita Rodrigues, não gostei da partida do Galarza, um jogador que bate cabeça, jogador desesperado, um jogador que não tem coerência, um jogador que não tem calma, é um desespero muito grande, e para isso não precisa ficar no Vasco da Gama. Um jogador assim, o que o Maurício Barbieri quer, que é jogadores inteligentes, não combina mais. Então, Galarza, não gostei da partida, na minha opinião foi um dos piores jogadores hoje. Se tem aí uma premiação, entre aspas, de bola murcha, pra mim foi o Matias Galarza. Não gostei em nada da partida do volante paraguaio, um jogador que não pensa, um jogador muito afobado, essa é a grande realidade. Rodrigo, gostei, mas esse último passe não tem condições de errar, não pode errar na minha opinião, mas também é um jogador que não será titular, então vou deixar passar, é teste, ele tá ali pra ser testado, mas foi mal, não pode errar uma bola boba daquela. O Cauã não fez diferença também na partida, uma responsabilidade muito grande colocada em cima de apenas um garoto que fez sua 3ª partida no profissional hoje, com a camisa do Vasco da Gama, num clássico, no jogo pegado, no jogo discutido, no jogo muito realmente pressionado, mas se saiu bem, não sentiu a pressão, volto a repetir, não fez a diferença, mas também não comprometeu. Isso é importante para o atleta que faz a sua terceira partida como profissional, ainda mais num clássico contra a equipe do Fluminense. Outro ponto que para mim é essencial que a gente viu dessa partida de hoje, a necessidade de contratar. Principalmente a partir do momento que a gente precisou de peças de reposição que o Vasco não tinha. O Vasco hoje vai trazer com o Manuel Capasso 11 jogadores, um time completo titular, 2 goleiros, então não é realmente esses 11 iniciais. Mas fica claro, o Vasco precisa trazer mais jogadores, o Vasco precisa trazer jogadores para ser titular e jogadores para serem reservas. O Vasco hoje ainda precisa de um volante para jogar ao lado do Jair. O De Luca, na minha opinião, não tem condições de ser o titular ali da posição. O Vasco precisa, não tem mais aquela necessidade que a gente via, né, no início do ano de um camisa 10, que Alex Teixeira vem mostrando que quando chegar ao seu auge físico, vai realmente ser uma peça importante, mas pode sim ir ao mercado e contratar esse 10 e precisa de um ponta. O Vasco não tem ponta esquerda, o Eric Marcos não pode ser o titular ali, o Reginaldo não joga mais por ali, Figueiredo, na minha opinião, pode render, mas também não é esse atleta todo, o Vasco precisa trazer um ponta à esquerda. Calma, estamos ainda no dia 12, a janela fecha dia 4 de abril, o Vasco tem algo em torno de mais 2 meses para contratar. Esse Carioca é laboratório, e a gente está vendo que realmente tem coisas boníssimas a serem vistas. Um trabalho bom, hoje temos um técnico, hoje temos uma ideia de jogo, hoje temos um time que ataca, um time que defende, um time que ataca em bloco, um time que pressiona, um time que tem um contra-ataque bom. Hoje a gente vê o Vasco jogando bola, meus amigos, diferente do que acontecia há um tempos atrás, mas o Vasco precisa ainda contratar. Gostou da partida de hoje? Deixe a sua opinião nos comentários e, é claro, volto a repetir, saímos com um gostinho amargo dessa partida de hoje. Tô vendo muitas pessoas reclamarem aí com relação ao Barbieri. Gente, não é culpa dele. Muitas pessoas, mexeu errado. O Vasco não tem peças de reposição. Vamos colocar isso na cabeça. Se tem alguém que culpar, é o Paulo Brax, que até o momento não contratou jogadores o suficiente para termos realmente muito mais do que apenas 11 iniciais. Esse foi o pós-jogo, vamos que vamos, fiquem com Deus. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.